Glória a Deus. Amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a parte da lição de número 7, lição extra, parte 2. Sobre o ministério da igreja. O ministério que vem desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. A gente só ouve falar que é um ministério dado apenas a homens. E as mulheres não podem fazer parte do ministério cristão. Agora veja que o ministério levítico que Deus deu a Arão, certo? E aos seus filhos, que eram 4, ok? Aqui realmente só havia homens. Esse é o Levítico. Mas só que o ministério da lei era só de homens, certo? Mas havia também, antes da lei, o sacerdócio de quê? De Melquisedeque. Esse sacerdócio de Melquisedeque era constituído tanto por homens como por mulheres. Amém? Que é o mesmo de hoje, da graça, o de Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque é o mesmo. Então, aqui no sacerdócio de Melquisedeque, alguém por voto ou por nascimento poderia fazer parte de um sacerdócio, a gente chama de sacerdócio, mas era o de emergência, conhecido como o Nazireu. Está em Números capítulo 6, Nazireu. Por exemplo, Sansão, Samuel, João Batista, mas o texto diz lá, pode ser homem ou mulher. O texto diz que poderia ser mulher. Isto é o sacerdócio não da lei, porque o Levítico só havia homens. Quando Jesus morreu, ele instituiu a igreja. E Jesus, na sua palavra, diz que diante de Deus não há homens e nem mulheres, mas todos são um corpo. Um corpo. Amém? Agora veja os textos bíblicos. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1, certo? Versículo de número 2. Então vamos colocar aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Veja lá. Versículo 1, versículo 2, versículo 3. No versículo 2 fala presbíteras, no grego. Veja Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Tito, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Aqui no versículo 2, fala aos presbíteros. Só que esses presbíteros aqui, certo? Colocar para cá. Tito, capítulo 2, versículo 1 a 5. No verso 2 fala dos presbíteros, mas é no contexto dos dois gêneros, macho e fêmea. Agora veja lá, Tito 2 e verso 3. Tito, capítulo 2 e verso 3. Lá fala, as anciãs. Essas anciãs aqui, ela é presbutas, certo? No original grego. Olha aí, no versículo 1 e 2 fala presbíteros, referindo-se aos homens. No versículo 3 fala presbutas, referindo-se à mulher. E essa mulher aqui, as traduções traduzem por quê? Por velha. Não tem nada a ver, irmão, porque essas mulheres aqui, elas são presbutas, que são pessoas que fazem a função de presbítero, que realmente foi chamado por Deus para o exercício do ministério. Amém? Então veja lá, a mulher, ela não pode ser pastora só porque seu marido é pastor. Como aquela que é dentista, ou o seu marido é dentista, e ela é dentista porque o marido é dentista. Ela tem que estudar, ela tem que fazer uma faculdade, o seminário que o esposo fez. Da mesma forma, Deus chama o marido, assim também tem que ter o chamado para a mulher também fazer o ministério. Então o sacerdócio de Melquisedeque não é o levítico. E no sacerdócio de Melquisedeque havia o nazireado.
E o que é nazireado? É uma consagração da pessoa, poderia ser por voto ou por nascimento, que a pessoa exercia uma obra no ministério de emergência. Ok? Agora veja por que a Bíblia diz que a mulher deve ficar calada na igreja. O homem também, dependendo do contexto, você vê que a Bíblia também diz que o homem deve ficar calado também. Quando ela diz, quando o outro profetiza, o primeiro deve ficar calado. Então temos que olhar esse negócio de estar calado. Porque tanto a mulher como o homem, a Bíblia diz, deve estar calado. Agora, em qual contexto? Veja que na profecia, quando o outro profetiza, o homem, o primeiro que profetizou, deve estar calado. Assim também são nas línguas estranhas. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Então, a gente está vendo que, ao longo do capítulo 14, ao longo do capítulo 14 de 1 Coríntios, veja, versículo 5, versículo 24, versículo 26, diz o seguinte: todos devem ensinar e profetizar. Está incluído homens e mulheres. Todos devem ensinar e profetizar. E aqui está falando de cada um membro. Não está dizendo que é só homem e só mulher. Em outro texto diz que a mulher quando ora, quando a mulher profetiza, falando sobre o véu, ok? Então está falando dela profetizar, dela orar. Então o véu seria uma outra coisa, que seria uma outra aula. Mas nós estamos mostrando aqui o contexto. Veja lá, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 5 e 6. Toda mulher que ora e profetiza. Como é que ela vai estar calada na igreja se ela profetiza? Se Deus usa ela, se Deus utiliza o instrumento da fala. Agora veja, Salmo 68, versículo 11. Grande é o exército de mulheres que proclamam as boas novas. Junta tudo aí. Juízes 5 e 24. 1 Samuel capítulo 6. Amém? Então a gente tem que estudar, irmão. 1 Coríntios. Capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. Por quê? Porque no capítulo 10 vai começar falando da ceia. O povo de Israel saiu do Egito e veio exatamente estar com quem? Com Moisés. E a gente percebe que depois do capítulo 10, a gente vê o capítulo 11 falando da ceia da igreja. Porque o 10 e o 11 de 1 Coríntios, juntando os dois, é um assunto só. É o assunto da ceia. Porque no capítulo 11 é a igreja organismo vivo. No capítulo 12, Paulo vai tratar dos dons. Veja a diversidade dos dons de interpretação, ou seja, de inspiração, de poder e de saber. Então, dentro dos dons de inspiração, nós temos o quê? As línguas, variedade de línguas e interpretação de línguas. E dentro desses dois aqui, de variedade de língua e interpretação, unindo aqui esses dois, é a profecia. Agora veja, quando fala dos dons de poder, está se referindo ao quê? A curar, a milagres, maravilhas e fé. Dons de poder. E quando fala dos dons de saber, está se referindo à sabedoria, ao conhecimento, ao discernimento de espírito. Então, quando Paulo vai tratar o capítulo 14, ele pega só um lá dos três, porque são 3 em poder, 3 em sabedoria e 3 em interpretação. Ok? Veja, no capítulo 14, ele vai tratar só de um que está sendo complicado para explicar. É a classificação dos dons de inspiração. Porque desses dons de inspiração, sai 3, que é língua, variedade de língua e profecia. Ele vai tratar só disto no capítulo 14. E o capítulo 13, ele vai tratar do amor, somente do amor. Amém?
Então veja que quando ele diz assim, a mulher esteja calada na igreja, é no contexto de profecia. Lembra que nós temos o que é profecia? É variedade de língua, certo? Variedade de língua mais interpretação de língua. Isso aqui é a profecia. Ok? E eu tenho línguas somente. O que é isto aqui? É que a interpretação de língua, Paulo fala como se fosse o marido. E aqui nós temos o quê? A variedade de língua. Como se fosse a mulher. Então, unindo os dois aqui, eu tenho a profecia. Então, eu tenho a profecia, unindo o marido e mulher. Então, a mulher precisa muito do seu esposo, porque os dois unidos aqui, ele é o intérprete dela. Então, o marido trazendo a interpretação do que a mulher fala, traz o resultado do trabalho dos dois. Porque os dois são um no Senhor. Glória a Deus. Porque o contexto diz que haja intérprete. Glória a Deus. Que Deus abençoe e que Deus o guarde. Até a aula de número 8, se Deus quiser. Amém.